havendo número regimental para se reunir sobre a proteção de Deus, declaro aberto a 36ª reunião ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança. Convido o vereador Valmir para fazer parte da primeira secretaria e convido o vereador Gildo para fazer parte da segunda secretaria. Solicito do primeiro secretário que proceda com a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 35ª reunião ordinária do 4º ano ordinário da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, realizada no dia 22 de novembro de 2016, presidida pelo vereador Cício Freitas e secretariado pelos vereadores Solange Galdino e Valmir José. Às 14h30 do dia 22 de novembro de 2016, no edifício sede da Câmara Municipal da Aliança, a Praça Valfredo Pessoa, sem nome, nesta cidade de Aliança, estando presentes os vereadores Antônio Marinho, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco Zenovo, Solange Galdino, Valmir José, Cício Freitas e Zinho Oliveira. Constando a existência de quórum para reunir o senhor presidente, em nome de Deus e da comunidade aliancense, declarou abertos os trabalhos da 35ª reunião ordinária. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente convida a primeira secretária, a vereadora Solange Galdino, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Depois de lida, foi posta em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posta em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, solicito da primeira secretária que faça a leitura do expediente, o qual do constou. Convite da Primeira Igreja Batista de Aliança para participar da terceira feira de conhecimento cristã. Indicação de número 09/2016, de autoria do vereador Valmir José, do vereador Erivaldo Silva. Emenda modificativa de número 001/2016, de autoria do vereador Valmir José. Ao projeto de lei de número 010/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei de número 007/2016, de autoria da vereadora Zinha Oliveira. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de número 007/2016, de autoria da vereadora Zinha Oliveira. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei de número 0010/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 0010/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Não havendo mais matérias para o expediente, o senhor presidente passa o trabalho para o pequeno expediente, facultando o uso da palavra aos inscritos. Não havendo oradores inscritos, passa os trabalhos para o grande expediente. Solicita a palavra o vereador Erivaldo Silva. Na oportunidade, cumprimentando a todos, agradece ao secretário de Infraestrutura pelo conserto feito no calçamento ao lado do supermercado Boa Compra. Faz menção à Academia das Cidades, estando em total abandono, falta de iluminação, inclusive pessoas que já foram assaltadas. Outro sim, presta condolência à família do funcionário Beto, pelo seu falecimento, esposo da funcionária desta casa, Sônia. Que Deus o conforte. Faz agradecimento aos moradores do Engenho Itália Montes Claros, que realizou no domingo a festa das crianças, como tinha prometido. A todas as pessoas que colaboraram e as que se fizeram presente. Faz referência ao Novembro Azul, alertando aos homens que façam o exame de próstata. Outro sim, faz homenagem aos conselheiros tutelar pelo seu dia. Faz menção à indicação de número 09/2016, que trata de transporte passageiro e táxi. Diz que o projeto que chegou a esta casa, que regulamentar a tarifa dos taxistas, entre outras normas, veio com algumas irregularidades, foi devolvido para as devidas correções no ano de 2013. Infelizmente, o projeto não voltou para esta casa. Os taxistas estão perdendo os descontos na hora que vão adquirir um carro. Outros estão rodando com placas particulares. Faz apelo no sentido de que as autoridades competentes tomem providências quanto à violência que está instalada no nosso município, colocando mais policiais nas ruas. Dando continuidade, solicita pela vereadora Zinha Oliveira. Cumprimentando aos presentes, se congratula ao discurso do vereador Erivaldo. Outro sim, presta suas condolências aos familiares da funcionária desta casa, Sônia, pelo falecimento repentino e doloroso de seu esposo Beto. Pessoa amiga que colocava trabalho acima de qualquer coisa, deixou muitos amigos. Pedi a Deus que abençoe e conforte aos seus familiares.
faz menção ao Novembro Azul, diz que é um que passa desapercebido. No mês rosa, as mulheres se mobilizam mais, são mais sensíveis. Outro sim fala sobre a comemoração do Dia da Consciência Negra. Diz que o negro ainda enfrenta muito preconceito. Temos que fazer com que as pessoas nos vejam. Devemos nos valorizar lutando pelos nossos direitos. Não havendo crianças mais horas dores. Inscrito, senhor presidente, dá por encerrado um grande expediente. Solicita ao primeiro secretário que faça chamado dos seus vereadores: Antônio Marinho, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco Zé Novo, Solange Galdinho, Sinara Lira, Valmir José, Seixo Freitas e Zinho Oliveira. Estando ausente o vereador Elias da Silva, tendo sua falta justificada pelo seu presidente. Contando com o número legal para deliberar, o seu presidente anuncia a ordem do dia. Única discussão e votação da emenda modificativa número 001/2016 de autoria do vereador Valmir José, que altera o artigo número 23 do projeto de lei de número 010/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal e das outras providências. Em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 010/2016, de autoria do Poder Executivo, com sede de incentivo fiscal, com redução da alíquota do ISS-QI das empresas instaladas ou que venha a se instalar no município da Aliança e das outras providências. Em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 07/2016, do vereadora Zinha Oliveira, institui o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado à microempresa e a empresa de pequeno porte, no âmbito do municipal, da conformidade das normas gerais previstas no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar Federal de número 123/2014, de 123/2014 de dezembro de 2006, e de suas atualizações. Em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, o senhor presidente dá por encerrada a mesma. Passa os trabalhos para as comunicações parlamentares. Usou da palavra o vereador Erivaldo Silva. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente faz uma convocação aos seus vereadores para uma reunião extraordinária, logo mais às 17h05. Em seguida, dá por encerrada a presente reunião, marcando a próxima para o dia 29 de novembro do corrente ano. Para constar, eu, a vereadora Solange Galdino, primeira secretária deste Poder Legislativo, determinei a lavratura da presente ata, que após lhe discutida e aprovada, será por mim assinada pelo presidente. Lida a ata, presidente. Lida a ata da reunião anterior, coloco a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a mesma em votação. Os favoráveis à aprovação manter-se sentados e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Declaro aberto o pequeno expediente. Por não ter matéria a ser lida, aí faculta o uso da palavra, tendo o vereador 5 minutos para se pronunciar. Encerro o pequeno expediente. Declaro aberto o grande expediente e faculto o uso da palavra, tendo o vereador 15 minutos para se pronunciarem. Com a palavra, o vereador Erivaldo Silva. Senhora presidente, senhores secretários, senhora vereadora Zinha Oliveira, senhores vereadores, os nobres colegas, pessoas que se encontram na plateia nesta tarde nos prestigiando, sejam todos bem-vindos, representantes da Aliança FM,
Enfim, todos que aqui estão, muito boa tarde. Eu gostaria de começar as minhas palavras dizendo que Santa Catarina está de luto. E não somente Santa Catarina, mas o esporte brasileiro, o esporte mundial está de luto. O futebol brasileiro hoje não tem cor. A cor do futebol brasileiro hoje é branco e verde. É um luto em cores diferentes. É um luto em vermelho e branco. Ou, desculpa, em verde e branco. É uma tragédia, uma consternação. Que, aliás, o Sul, não faz muito tempo, também passou por uma tragédia lá da Boate Kiss, que pegou fogo, né, e centenas de pessoas morreram. Agora a gente tem essa tragédia do time inteiro do Chapecoense. Que todos orem, não somente pelos que foram, mas principalmente pelos que ficaram, porque é uma dor irreparável. E nesse momento, somente Deus, vereador Salles, é quem dá o contentamento, quem dá o conforto, quem dá o consolo e que traz a força para viver a esses familiares que ficaram. Grande perda para Chapecó, grande perda para Santa Catarina, grande perda para o Brasil, especialmente para o esporte brasileiro. Ainda dentro das solicitações que aqui são feitas por este vereador, eu gostaria mais uma vez de pedir ao secretário de Infraestrutura para que consertasse uma parte, apenas uma parte, é lá no final da rua 11 de setembro, onde o calçamento está cedendo, isso já faz muito tempo. Eu já entrei com uma indicação aqui nesta casa, já levei inclusive 2 secretários lá, eles viram a situação, mas até hoje, desde 2014, que eu venho lutando para que o conserto daquele calçamento da rua 11 de setembro, na Teimosa, fosse consertado. Eu espero que a boa vontade e os meios que se forem dados ao secretário de Infraestrutura, que ele veja a situação daquele calçamento da rua 11 de setembro, na Teimosa. As indicações que nós colocamos aqui, como sempre, não são lidas, são descartadas, não sei como. O Poder Executivo não toma nenhuma providência, nenhum conhecimento, não sei. Enfim, eu não sei qual é a destinação que é dada. Eu não sei, sinceramente, o que é feito das indicações dos projetos que são indicados e aprovados aqui nesta casa, em sua grande maioria, quase 100% por unanimidade. Mas, infelizmente, não tem quem execute isso. E moral da história, nós ficamos aqui lutando, ficamos aqui falando, não somos atendidos, não se fala em outra coisa a não ser em falta de condições, não se fala em outra coisa a não ser falta de recursos, mas não se fala nunca em má gestão, não se fala nunca em falta de gerenciamento dos poucos recursos, porque nós sabemos que existe problema em todas as instituições, em todos os entes federativos, há problema. A economia hoje está estagnada, a economia está parada, a economia está numa situação de baixa, mas aí é que se precisa ter um grande planejamento, aí é que se precisa ter uma equipe que se trabalhe à altura, aí que se precisa saber avaliar exatamente o que se tem como receita e o que se tem como despesa.
Não existe conta que feche quando a despesa está maior que a receita. Isso é um princípio contábil. Agora, é preciso que aquele que estiver no comando, aquele que for gestor, que tenha o cuidado, o tirocínio suficiente para que saiba administrar poucos recursos. Porque trabalhar com muitos recursos é fácil. Você navegar em águas paradas, vereador Gildo, é tranquilo. Eu quero ver você navegar durante a tempestade. Eu quero ver você ser bom condutor quando a água estiver cobrindo o navio. Aí você vai mostrar suas qualidades de bom comandante. Se nós temos poucos recursos, temos que gastar pouco. E temos que ter, acima de tudo, que é uma questão inseparável de toda a administração. Inseparável. Prudência. Planejamento. Se você não planeja o que gastar e como gastar, você não tem condições de ter o equilíbrio das contas públicas. Seja ela conta pública, ou seja ela conta particular, das empresas privadas, e até mesmo do seu salário. Você tem que planejar seu salário para que possa se alimentar dele durante 30 dias. E se você gastar mais do que você recebe, você vai entrar numa bola de neve. Isso cabe a todo mundo, especialmente às gestões públicas. Infelizmente, os gestores, seja na área estadual, seja na área federal, seja na área municipal, não se preocupa muito em fazer uma gestão. Se preocupa muito em fazer política. E que na maioria das vezes, a própria política prejudica a gestão. É um tiro que se dá no pé. Eu vou trazer alguém para cá, eu vou gastar com ele, porque ele politicamente é bom. Só que ele não vai receber. E aí, o que é que você fez? Deu um tiro no pé. Eu vou trazer alguém que está trabalhando lá em Recife para cá, porque eu preciso dele perto de mim, que ele é um bom cabo eleitoral. Mas acontece que ele não vai receber. E se receber, vai faltar em outro lugar. Então, meus amigos, tenhamos a responsabilidade de gerar o bem comum. A responsabilidade de ter os recursos e desses recursos fazer com que eles sejam voltados para o público, para o povo, para a sociedade. Não adianta ficar apenas lastimando. Não adianta ficar apenas dizendo que não tem recurso. Até porque nós sabemos que o mal desse país não é recurso. O mal desse país não é falta de dinheiro. O mal desse país é falta de moralidade. É falta de gerência. Não é falta de capacidade, não. Nós temos homens extremamente competentes e inteligentes no nosso país. Agora a inteligência deles só funciona para gerar recursos para o bolso deles. Além de contar com a má distribuição. É preciso que se reveja, é preciso que o Congresso reveja o Pacto Federativo. Onde a gente tem, a União fica com 58% de todos os tributos. 58% para a União. Os estados ficam apenas com 24%, vereador Gildo. E o município 18%. Ora, por quê? Porque não existe uma melhor distribuição. Porque não existe uma melhor compreensão do poder executivo para com os estados e para com os municípios. Isso sem contar com Caixa 2, sem contar com a corrupção, sem contar com o suborno. Porque enquanto isso existirem, nós estaremos sempre com a economia prejudicada. Estaremos sempre com o pires na mão, porque só em corrupção nós perdemos uma média de 2 bilhões por ano.
E números não mentem. 2 bilhões ano é o que nós perdemos com corrupção. Se você for para a sonegação, vão para cima de 2 bilhões. E o Estado, o governo, achando que está tudo bem. Que isso faz parte. E que as pessoas ainda dizem, mas isso é assim mesmo. Isso faz parte da política brasileira. Não. Isso não faz parte. E ainda tem aquele que diz, ele rouba, mas faz. Pelo amor de Deus. Ninguém vota num presidente para isso. Ninguém vota num prefeito para isso. E ninguém vota num deputado para isso. Num senador para isso. E muito menos para um governador. Enfim. Não se vota num candidato para ele fazer e roubar, não. Isso é nivelar a cabeça do eleitor por baixo. O elemento que se candidata e ganha a eleição, as pessoas que votaram nele, as pessoas que acreditaram nele, querem, acima de tudo, que ele faça uma boa gestão. Que ele honre os votos que ele teve. Quando ele fizer, ele tem que ser aplaudido e tem que ser reeleito. Se ele entra para fazer e para roubar, a gente aplaude quando ele fizer e bota na cadeia quando ele roubar. Ninguém de sã consciência vota em alguém para dizer ele rouba, mas faz. Por favor, né? Isso não existe. Ele tem que fazer. Apenas e só. É a obrigação dele. Portanto, eu gostaria mais uma vez de deixar aqui o meu pedido, deixar aqui o meu apelo, mais uma vez, para que o Poder Executivo revissem os nossos projetos, revissem a nossa indicação, porque ainda é tempo. Nós temos tempo e até 31 de dezembro, o vereador Erivaldo Silva vai estar cobrando, não aqui, porque a gente vai entrar em recesso na última sessão, dia 13, mas eu vou estar cobrando, fazendo valer, tenho que honrar os votos que eu recebi. A partir de janeiro fica com os colegas que foram reeleitos e os outros que virão, que foram eleitos. Mas até eu terminar meu mandato, eu vou estar andando pelas ruas, eu vou estar cobrando. Eu gostaria que a Secretaria de Infraestrutura, ou quem quer que fosse do governo, que visse a questão das ruas Antônio Cristino, essa que vai para dar acesso ao Joaquim Lira, e a Rua da Palmeira. Estão no escuro. E não é de agora que essa rua que dá acesso ao Joaquim Lira, a Rua Antônio Cristino, está lá, escuras. A Palmeiras a mesma coisa. Não é possível que não passe alguém ali e veja, porque o vereador vê. Então alguém do governo também vê. Mas a obrigação de trocar a iluminação, trocar a lâmpada da iluminação pública, não é da prefeitura, é da CELP. E daí? Quer dizer que a CELP pode fazer o que ela bem quiser, porque aqui não tem governo? A CELP vai colocar a lâmpada no lugar que ela quiser e quando quiser, porque o município não tem gestor? Porque não existe um poder legislativo que representa o povo para brigar, para lutar, para pedir, para exigir? Tem que se cobrar. O gestor público, a direção municipal, tem que ter ciência que tem uma obrigação com o município, tem uma obrigação com os seus munícipes, os seus eleitores. Portanto, tem que cobrar a iluminação pública. Eu não quero nem mais falar da academia das cidades. Eu já apelei até aqui para o presidente desta casa, que vai tomar posse o ano que vem, para ver se ele resolve a situação lá, porque eu sei que agora daqui para adiante vai resolver mais absolutamente nada. Está lá principalmente o local onde as crianças brincam, no centro da academia das cidades, está apagada. E essa iluminação, eu venho gritando isso aqui há 3 anos. Mas é como eu digo, a gente fala para ouvir dos moucos. Mas vamos ter fé em Deus e acreditar que é o que nos resta. Muito obrigado. Continua aberto o grande expediente. Encerrado o grande expediente,
Solicito o primeiro secretário que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Lista de presença dos senhores vereadores para verificação de quórum da 36ª reunião ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, realizada às 14h30 do dia 29 de novembro de 2016. Antônio Marinho. Presente. Elias da Silva. Falta justificada. Erivaldo Silva. Presente. Gildo Augusto. Presente. José Salles. Presente, meu amigo. José Francisco Zé Novo. Presente. Solange Galdino. Presente. Sinara Lira. Presente. Valmir José presente. Cício Freitas. Falta justificada. Zinha Oliveira. Presente. Realizada a chamada dos senhores vereadores, presidente. Havendo o número regimental para deliberar, declaro aberta a ordem do dia. Ordem do dia. Ordem do dia. Para a 36ª reunião ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco. Realizada às 14h30 do dia 29 de novembro de 2016. Única discussão e votação da indicação de número 09/2016, de autoria do vereador Erivaldo Silva. Solicita ao Poder Executivo que encaminhe a esta casa o projeto que regulamenta o serviço de táxi no município de Aliança e dá outras providências. Coloque em discussão. Os favoráveis. Não quer ninguém discutir? Coloco a mesma em votação. Os favoráveis mantenham-se sentados e o contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, declaro abertas as comunicações parlamentares, tendo o vereador 10 minutos para se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar, declaro encerrada a presente reunião, marcando a próxima para o dia 13. Eu terminei de falar. Não havendo quem queira se pronunciar, pronto. Declaro encerrada a presente reunião e marco a outra para o dia 6, se Deus quiser. Quiser.